Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje o Sub-20 do Vasco tem um compromisso importante, estreia na Copinha, às 20 horas e 45 minutos, com transmissão do Sport TV. E a gente, além de cobrir a equipe profissional, a gente também cobre, dá oportunidade aqui para poder falar da base do Vasco. E a gente vem gravar o pré-jogo para a gente poder falar um pouco das categorias de base do Vasco da Gama, sobretudo dessa equipe que estará envergando a camisa do Vasco na Copinha. O Vasco tem um compromisso com Carajás, lá em Itapira, interior de São Paulo. Itapira, que é uma cidade conhecida bastante por ter sido o berço do capitão Bellini, zagueiro do Vasco da Gama. O Vasco vai ter um grupo, digamos, relativamente muito fácil. O Vasco vai jogar com Itapirense, que é o anfitrião, os donos da casa, o Jacupiense e o Carajás. Essas são as equipes que estarão no grupo do Vasco da Gama. O Vasco da Gama está com um grupo muito distinto com relação àquele que foi vice-campeão ano passado, ao perder para o São Paulo. Alguns jogadores estouraram a idade, a gente não vai contar com o Alexander, com o Lucas Santos, com o Thiago Reis. O próprio técnico mudou, não é mais o técnico Marcos Valadares, que foi lá para o Galo Mineiro. Hoje, quem é o técnico do Vasco é o Alexandre Grazelli. O Vasco, para essa competição, optou em inscrever 25 atletas, né? Só que o Vasco só vai mandar 19 jogadores lá para São Paulo. O restante vai ficar aqui no Rio de Janeiro, conforme o técnico Alexandre Grazelli precisar desses atletas, eles vão lá para São Paulo. Eu falei que a equipe é bastante diferente, mas a gente vai contar aí com jogadores muito bons, jogadores que são promissores, como o Natan, como o Riquelme, o Caio Lopes, o Laranjeiras, o Vinícius e principalmente o Juninho. Para essa partida de hoje, o Vasco é favorito. Eu acredito que nesse grupo aí, com 3 adversários modestos, o Vasco se classifica em primeiro lugar, sem preocupações, né? A base do Vasco, tanto no Sub-20, no Sub-17, no Sub-15, deram muitas alegrias ao Vasco da Gama no ano de 2019, embora o Vasco não tenha conseguido títulos de expressão aí na categoria Sub-20. O Vasco chegou às finais de praticamente todas as competições. O Vasco, na fase classificatória do Campeonato Brasileiro, acabou em primeiro lugar. Então essa galera aí tem muito a acrescentar para o Vasco da Gama. A gente vai acompanhar. O técnico também, Abel Braga, vai acompanhar esses meninos. O Abel Braga, ele é um técnico que gosta muito de contar com os meninos das divisões de base do Vasco da Gama. E pode ser que alguns desses atletas aí sejam aproveitados. Assim como o Bruno Gomes e o Peck, que são jogadores que foram inscritos, mas o técnico Abel Braga preferiu que os mesmos ficassem aqui no Rio de Janeiro.
para fazer parte da pré-temporada, quem sabe outros jogadores não serão apresentados aí na equipe do Vasco da Gama no profissional. Eu vejo esses meninos aí, essas categorias de base aí como uma pérola, uma joia do clube. Acho que o Vasco da Gama só consegue sair dessa situação a qual vive hoje se efetivamente o Vasco apostar na base. O Vasco está com dificuldades aí financeiras, isso não é segredo para ninguém, então a gente precisa apostar na base, nessa garotada, nesses jovens valores e vamos aguardar. Alguns jogadores aí como o Riquelme, que já apresentou o seu potencial, ele até recebeu algumas propostas aí do exterior para poder deixar o Vasco da Gama. O Juninho, que é a sensação do momento. Então a gente vai ter muitos atletas aí bacanas para a gente poder ver. A base do Vasco se renovando dia após dia. E simplesmente, né, após ter revelado vários jogadores aí internacionalmente, o Vasco consegue aí mais e mais amplitude, seja na categoria sub-20, sub-17, na sub-15, independente da categoria. Então a gente estima um bom trabalho aí para o Alexandre Grazelli. Na Copa Rio Grande do Sul, o Vasco ficou em segundo lugar, foi vice-campeão, mas ele demonstrou que tem um elenco aí na mão. Foi o primeiro trabalho dele, então tem um voto de confiança, né? Dificilmente um treinador chega já com esse aparato de levar uma equipe para as finais de uma competição, e competição que é difícil, com equipes de nível internacional aí participando nessa Copa Rio Grande do Sul, mas vamos torcer aqui por um Vasco forte na copinha. Então esse foi o pré-jogo, depois a gente vai gravar um pós-jogo, mais tarde a gente vai fazer uma live aqui mais organizada para a gente poder tratar assuntos também do futebol profissional do Vasco da Gama, né? E estamos juntos, meus amigos. Vasco neles. Abraço aí a todos. Valeu.